Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar, queria dar alguns recados importantes, que o Sapa Justa agora tem uma newsletter, que é um espaço para a gente compartilhar reflexões e histórias que muitas das vezes não cabe aqui no podcast. E se você quer fazer parte, assinar, o link está na descrição desse episódio e também na bio das nossas redes sociais. E queria dizer também que o Sapa Justa é um podcast que é mantido pelo financiamento coletivo, e se você acredita nesse projeto e tem condições financeiras para apoiar, acesse o apoia-se.se/sapajusta. Todos os links estão na descrição do episódio. E hoje aqui uma convidada muito querida. Sofia, por favor, se apresente para a galera. Ai, que prazer estar aqui, estou muito feliz. Eu sou Sofia Menegon, eu sou uma pessoa não binária, pode usar qualquer pronome comigo. Falar qualquer pronome às vezes me dá uma leve ansiedade, porque, né, pronomes não são só ela, ele, elo, mas enfim, esses são os pronomes que você pode usar comigo. Eu tenho os cabelos castanhos, levemente ondulados, os olhos de cor mel, 1,60 m, hoje eu tô vestida de xadrez azul aqui. Sou escritora de nascença e podcaster por acaso. Eu amo falar sobre o amor e amo amar, e acho que é por isso que eu tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre essa complexidade toda que é o amor. Perfeita. A gente estava conversando, né, antes de pensar no que a gente ia falar no episódio, e a gente pensou em falar o tema do episódio, que seria coisas que a gente fez porque achou que era amor. Que a gente, querendo ou não, já passa um pouco sobre isso. Eu queria começar te perguntando já de cara, assim, Sofia, se você tem algum... O que vem na sua mente, assim, de primeiro, de uma coisa, pode ser muito absurda ou talvez muito intensa, que você fez acreditando que era o amor, assim? Eu fiquei pensando nessa pergunta, assim, e eu acho que a coisa mais absurda, porque assim, eu fiz várias coisas absurdas amando, mas eu acho que todas as vezes eu tava amando, eu amava, né? Acho que a gente fazer coisas absurdas, isso não impede que a gente esteja amando de fato, né? Essas coisas podem coexistir, mas eu acho que o maior absurdo que eu fiz por amor foi deixar de viver a vida como eu queria viver. Nossa. Acho que esse foi um grande absurdo que eu fiz. Eu tive um relacionamento de 7 anos, um casamento, a gente morava juntos, e nesse período eu deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer. E não era porque a outra pessoa me pedia, era porque eu achava que era assim. Eu achava que era assim que tinha que amar, era assim que as relações deveriam ser. Eu acreditava muito naquele "e foram felizes pra sempre", naquele casal que perdura, que vence obstáculos e que supera os sofrimentos, né? A gente tá sempre conectando o amor e as relações que a gente admira a esse lugar de superar tudo, né? Se tem amor de verdade, então a gente é capaz de vencer qualquer coisa. E aí a verdade é que eu fui me apagando e deixando de viver o que eu queria. Viver os meus sonhos, viver as minhas loucuras, enfim. Então acho que esse foi o meu maior absurdo de amor e que eu não pretendo cometer, embora eu tenha certeza que eu vá cometer de novo esse Você acha que era um relacionamento muito focado só na relação, tipo, vivendo só por esse namoro, por exemplo, esquecendo outras partes da vida? Amizade, carreira, alguma coisa assim? Eu acho que assim, ao longo da relação, eu acabei... A verdade é que a gente aprende, né? Socializada como mulher, Sim. A priorizar as relações, o relacionamento romântico-afetivo. E eu cresci com isso muito incrustado, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente romântica, emocionada, entregue, eu realmente amo amar, eu amo viver as relações, eu amo aquela coisa toda, eu amo o estar juntinha, eu amo tudo isso, tudo que tem dentro dos relacionamentos. Então foi muito fácil pra mim entrar nessa pira de priorizar, e não só priorizar, como viver aquilo quase que exclusivamente, né? Porque era uma vontade minha viver essa relação, ao mesmo tempo em que eu aprendi que era a coisa mais importante da minha vida, sem a qual eu não seria legitimada como
a mulher que disseram que eu era e que deveria ser. Acho que foi meio isso, então eu parei de... Na verdade, eu sempre tive dificuldade de amizades, assim, de ter amigas, e nunca foi um tópico muito fácil pra mim. Então, mas eu tenho essa pessoa, então fiquei com essa pessoa. Mas eu gostava de, né, queria experimentar coisas diferentes. Mas, vou experimentar com essa pessoa. E se não dá pra essa pessoa fazer comigo, então eu prefiro não fazer, porque legal mesmo é viver em casal, sabe? Aí eu fui deixando. Depois que eu me separei, minha vida melhorou muito, assim. Eu descobri a força que eu tenho em mim, assim, de realização, de correr atrás das coisas que eu gosto, que eu acredito, dos meus sonhos, de fazer o meu podcast, né, também a Louva a Deusa acontecer. Eu queria gravar, primeiro, né, queria voltar a gravar em estúdio, porque eu comecei a gravar na pandemia, né, antes da pandemia, e aí comecei a gravar à distância. Mas eu gosto muito da presença, então eu queria muito voltar a gravar em estúdio. Depois que eu me separei, voltei a gravar em estúdio. Aí eu falei, não, quero gravar ao vivo. Aí fui pro ao vivo, e aí escrevi livro, e aí profissionalmente minha vida melhorou, sei lá, 1000%. E a minha vida pessoal também, assim, de me redescobrir, me reencontrar. Descobri, por exemplo, que eu não gostava de tomar vinho, e eu tomava sempre com ele, sabe? Fui descobrindo, sei lá, que tem uma Sofia que gosta de tomar rum à tarde, sozinha, fumando um charuto. E eu vindo, sei lá, tipo, Buena Vista Social Club, assim. Então, tem essa Sofia que eu não sabia que existia. Tem uma Sofia que ainda sonha em aprender a cantar. Não aprendi ainda, não me peçam pra cantar, vocês vão se arrepender profundamente. Mas que eu determinei que eu vou fazer isso esse ano, gente, porque eu não vou morrer sem saber cantar. Eu quero muito saber cantar e gostar do que eu ouço, sabe? Eu demorei muito, acho que, pra gostar da minha voz falada. Agora eu quero experimentar minha voz de outras formas também. Parece que tem uma parte da gente que vai silenciando nossos desejos, né? Quando a gente tá nesse tipo de relação. E a relação pode ser até saudável ou não, né? Às vezes é tóxica, mas às vezes é saudável, só que a gente vai deixando de fazer. Eu acho que muitas das vezes a gente tá assim, não, essa pessoa tem que fazer tudo. Mas essa pessoa não vai gostar de beber rum e fumar charuto com você. Ou não vai gostar de fazer... É impossível a gente encontrar uma pessoa que vai gostar de fazer tudo que a gente gosta de fazer. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que ter. Porque é muito comum a gente ver uma pessoa... Principalmente mulheres, eu acho, quando terminam, florescer dessa forma como você contou. Porque tava deixando de fazer muita coisa, se adaptando muito. A gente, às vezes, fica muito no lugar de ceder, muito mais do que ser uma coisa recíproca, que estão as duas pessoas compartilhando e dividindo, né? Eu acho que sim, assim, principalmente em relacionamentos. Esse relacionamento que eu vivi 7 anos era um relacionamento com um homem hétero, cis, branco, todas as características já que complica tem mais um pouco. Complicam muito, assim, muitas coisas. Eu sempre falo que se você tá num relacionamento hétero, que você tem qualquer dúvida, né? Você tá se relacionando com um cara, que você tem qualquer dúvida se essa pessoa realmente gosta de você, se realmente cuida de você, se tá realmente se sentindo... Ai, termina, sabe? Não vai se arrepender. Não conheço uma que se arrependeu de terminar com um cara. Não conheço uma, que é isso que você falou, que não floresceu, que não, sabe, conquistou milhões de coisas, né? Pessoais, profissionais, enfim, depois que terminou a relação com um cara, assim. Então, especialmente numa relação com um cara, tem isso. Agora, em relações com mulheres também tem isso, né? Tem. Mas eu acho que a gente pode observar um pouquinho mais. Agora, se for com um cara, já vai, termina. Ai, termina que vai ser ótimo. Sabe? Ai, vida é muito melhor sempre. Mas eu acho que a gente, quando se relaciona... Mulheres que se relacionam com outras mulheres, a gente também faz muito essa coisa de intensidade. Tem a fama e ela não é por acaso. A gente faz por onde. Então eu acho que essa questão da idealização e às vezes de não enxergar as red flags, não enxergar se você tá realmente vivenciando um amor, quando você tá conhecendo essa pessoa, só tá se entregue porque você quer se relacionar demais. Uma coisa que a gente costuma fazer com frequência, né? Total, são duas pessoas socializadas pra priorizarem as relações romântico-afetivas. Isso. E pra amarem tudo que vem junto com esse relacionamento romântico, né? Que é um relacionamento em que a gente se completa, em que a gente não desgruda, em que você é parte de mim, eu sou parte sua.
A gente é muito, né, socializada nesse lugar. Então, quando junta duas pessoas assim, pode ser caótico, pode ser uma delícia. Eu, particularmente, intensa, emocionada, acho uma delícia, amo. Mas é perigoso. Esse meu relacionamento hoje, eu tô num relacionamento há 2 anos com a Júlia, em que foi, né, estereótipo total. 2 semanas a gente já tava namorando, 3 semanas já tinha chamado ela pra morar comigo. E aí, aquela loucura toda de a gente viver intensamente a mesma coisa, a vida uma da outra e de muita vontade de estar ali, né? Muita vontade de viver essa relação e um monte de idealização e um monte de projeção e um monte, enfim. E aí, a gente, com 1 ano, terminou, porque não deu conta. Né? Então, a gente precisou desse tempo, tipo, 3 meses separadas. E aí foi horrível, meu Deus, pelo término da minha vida. Me acabei, me larguei, emagreci. Nunca tinha emagrecido, gente, de tristeza. Eu sou do tipo que fica triste, come. Eu fiquei triste e não comi. Foi a maior tristeza mesmo. E acontece. Aí, com esses 3 meses, a gente conseguiu repensar, reentender. E aí, ela voltou a morar na casa dela e eu na minha. A gente começou a entender que outra configuração, né? Precisava dar esse respiro, assim, da gente preservar isso que eu falei que eu não queria nunca mais ver, que eu tinha certeza que ia continuar, ia repetir. Porque eu repeti depois disso, né? Que foi essa relação com Júlia. De tentar a gente viver as nossas vidas, né? E continuar vivendo as nossas vidas da maneira que a gente queria viver, sabe? Você acha que, por exemplo, agora você consegue fazer um pouquinho mais das suas coisas? Se você terminasse agora, não desejando que você termine, tá? Você sentiria um impacto maior? Não, eu tô fazendo várias coisas que eu quero e tal, não tô deixando não tô me privando tanto quanto você fazia em outras relações anteriores? Sim, eu acho que hoje eu tô conseguindo. É a primeira vez na vida que isso acontece. Ó, eu leio sobre relacionamento. Se olhar aqui, ó, um monte de livro de relacionamento. Eu estudo, eu ouço pessoas. E lá, tive uma coluna, 3 anos falando sobre isso. E, né, primeira vez na vida que eu vivo um relacionamento em que eu tenho uma vida minha, em que a minha vida, se eu terminar com a Júlia hoje, continua de pé. Assim, eu tenho várias outras coisas que me sustentam, que me alicerçam, e não só essa relação. Essa relação é muito importante pra mim. E eu sou o tipo de pessoa, e acho que ninguém precisa ser. Você pode achar que o relacionamento não é tão importante pra você, e isso não significa nada. Significa que você tem outras prioridades e tá tudo bem. Mas eu sou uma pessoa que, pra mim, a relação, relacionamento romântico afetivo é muito importante. Continua sendo muito importante essa relação. A gente faz muita coisa junta, a gente se namora muito, a gente é muito apaixonada ainda depois de 2 anos, mas todo o restante da minha vida tá acontecendo, assim, muito legal também, sabe? Tanto pessoalmente, milhões de desafios, mas eu trabalhando lá na análise 2 vezes por semana e falando, nossa, já tô vendo as coisas de outra forma, já tô lidando de outra forma, não sei o quê. Então, acho que é a primeira vez na vida que meu mundo não vai cair se ela for embora. Mas eu acho que isso que você tá contando influencia muito na questão da saúde da relação, né? Porque a gente tem o que dividir mais do que se a gente só vive para aquela pessoa, tudo é com aquela pessoa, pouco se partilha, né? Eu moro com a minha namorada, mas a gente não foi o estereótipo, porque a gente foi namorar depois de 6 anos, foi morar junto depois de 6 anos. Nossa! Muito diferentona. Muito diferentes. Só que a gente tem muita coisa em comum, mas tem várias coisas diferentes, assim. Ela é muito caseira e eu sentia falta de sair pra socializar com meus amigos. Então, às vezes, a gente faz coisas que são diferentes, mas depois, quando a gente junta, é bom que a gente tem fofocas diferentes. A gente tem o que partilhar, a gente se encontra, porque realmente você morar com a pessoa, fazer tudo com a pessoa, eu pelo menos não ia dar conta, e eu acho que isso é a coisa mais saudável da nossa relação. E eu falo com ela, eu quero, se a gente terminar, eu não quero ter esse florescer tão grande que a gente vê que acontece, e que eu já tive em outras relações com mulheres também. Eu quero que seja, triste porque eu perdi uma pessoa que eu gosto muito do meu lado, não porque eu me perdi nessa relação, sabe? Nossa, que bonito isso. Sim, e essa coisa de ter fofoca, gente, sabe? Isso é muito importante. Fofoca é difícil em qualquer relacionamento, Sim. de fato. E eu amo quando a gente fica, sei lá, né? Eu trabalho muito, Júlia também trabalha muito, e eu fico morrendo de saudade quando a gente fica, sei lá, 3 dias sem se ver, porque as duas estão enlouquecidas trabalhando. Mas depois, quando a gente volta, é tanta fofoca. É tanta coisa pra contar que dá graça de novo. Você fica Sim. nessa. É isso que você falou.
fica com essa convivência excessiva, fazendo absolutamente tudo junto, não tem mais o que conversar. Chega uma hora que não tem mais assunto, fica aquele tédio. Você senta pra jantar e fica, sei lá, falando do tempo com a pessoa que é a sua parceira, sabe? Eu gosto dessa sensação de você, comigo, mesmo morando junto, eu estar ansiosa pra encontrar a minha namorada porque eu tenho algo pra contar. Mas se eu só viver com ela, eu não vou ter o que contar, né? Exatamente. É uma das melhores coisas de viver uma relação, essa vontade de partilhar. A Júlia é do tipo que gosta muito de trocar mensagem ao longo do dia. Eu sou muito ruim com isso, tô tentando a gente encontrar esse meio termo também pra ela não ficar se sentindo abandonada. É canceriana e eu sou sagitariana, então sim. já viu. Nossa, extremos opostos, assim, meu ascendente é aquário, minha Vênus é em aquário, coitada, ela é tudo câncer, escorpião, aquela coisa. Então, enfim, tô aprendendo, a gente tá se entendendo ali pra que as duas fiquem também satisfeitas, né? Eu acho que faz parte, né? Da relação, né? A gente, se isso é importante pra você, você é importante pra mim e não me atrapalha, não me faz mal, não tem por que não fazer. Mas, né, essa coisa de ficar mandando mensagem que ela espera que eu mande toda hora, né? Que a gente tem essa troca por ela, a gente contaria todas as coisas em tempo real. Mas eu adoro dar uma seguradinha, porque é isso, senão não tem essa coisa de você olhar a pessoa na hora e ver a reação dela quando você conta, e aí vocês ficarem pirando naquela história, enfim, tudo isso é muito gostoso. Nossa, só de falar aqui já tô morrendo de vontade de ligar pra Júlia e falar, tô aqui! Júlia, participei hoje do podcast, Sapa Justa. Já bateu a saudade. Eu pensei de um outro lado desse tema também, que não só dessa intensidade, mas às vezes eu já confundi muito, né? Ansiedade com amor. Posso dar um exemplo assim? Quando tô conversando com a pessoa, às vezes já tive namoradas assim, que você falou isso de mensagem, eu lembrei. Ela sumia, mas não é porque é desconectada, mas por causa desse jogo, dessas coisas. Ou também, tinha questão de tratamento de silêncio, que hoje eu entendo isso, mas na época eu nem sabia que tinha esse nome. E naquele momento que eu ficava no limbo, então essa pessoa não me ama, não me ama. Quando ela mandava mensagem, quando ela aparecia depois desse tratamento de silêncio, eu achava, então agora ela me ama. Então agora deu certo. Que é uma coisa também que não é exatamente o que eu estava deixando as pessoas fazerem comigo porque eu achei que aquilo era amor, sabe? E às vezes nem é que não é, tipo, não tinha amor, né? É que às vezes tem amor, mas tem também ego, né? Uma pessoa que enfim, precisa de atenção. Às vezes tem amor e tem uma série de outras coisas envolvidas, né? Tem um desejo de machucar o outro, tem um desejo... A gente é um pouco sádico, né? E também masoquista. Mas, então, às vezes tem o amor, mas tem várias outras coisas, né? O que não pode é a gente achar que todas essas outras coisas, elas são necessariamente amor. Não dá pra achar que só porque amor não vão ter todas as outras coisas. Então, adoro quando falam pra mim, que se você ama de verdade, você não sente ciúmes, porque o amor verdadeiro não tem ciúmes, ou então, se você ama de verdade, você não vai sentir raiva. Todas essas coisas, elas coexistem, e a gente vai machucar um ao outro. No amor de verdade, a gente vai se machucar, a gente vai esbarrar na ferida um do outro, porque muitas vezes é ela que, inclusive, essas faltinhas e essas dores que nos conectam, inclusive, a gente vai acabar faltando nesse lugar. Agora, a gente não pode esquecer, né, de pesar. Tá me machucando aqui. Será que isso é saudável ainda? Será que foi um descuido? Será que a gente consegue resolver? Conseguiu resolver, mas aí não para de acontecer. Então, talvez seja a hora de rever essa relação, né, pra gente não acabar acontecendo isso. Você vai ficar sempre vivendo essa ansiedade e aí, não, agora me ama. Aí volta a ter ansiedade, daqui a pouco não, me ama. Eu tinha muito uma concepção errada sobre... E aí pensando em demonstração de amor. Pra mim, falei de ciúmes agora, que eu acho que toda relação pode ter ciúmes. E ciúmes não é necessariamente uma coisa ruim, a menos que ele seja patológico, né? Ou violento, né? Violento, exato. Que tá aí nesse combo de tudo que faz mal pra gente, né? Porque os ciúmes a gente vai sentir, né? Mas eu aprendi que sentir ciúmes era sinônimo de amor. A gente é ensinada a isso. Total. Se a pessoa não sentia ciúmes, é porque não me amava. Então, eu ficava preocupada. Isso vem muito de... Lógico, minha mãe aprendeu com esse mundo também isso. Mas, por exemplo, ela me pedia, quando eu era criança, pra contar pro meu pai que... o fulaninho olhou pra ela na rua, ou então alguém paquerou ela, pro meu pai sentir ciúmes. Porque meu pai nunca foi um cara ciumento, assim. Nunca foi uma questão pra ele isso. Então, ela queria que ele sentisse ciúmes dela. Então, ela pedia pra que eu contasse pra ele, pra gerar um ciúmes nele, uma reação que a fizesse sentir amada. E eu absorvi, obviamente, isso. Então,
Eu Sim. sentia muito ciúmes e esperava que as pessoas sentissem ciúmes de mim. Até que agora, nessa relação, também aconteceu isso de... Eu tava, sei lá, eu tinha um hábito que eu aprendi também me relacionando. Tenho namorados, né, e namoradas desde os 14 anos. Então, foram muitos namoros. E eu sempre fui muito namoradeira, assim, não de... Sabe, aquela pessoa que não fica solteira, não curte, só namora. Eu gostava muito de namorar, assim. Então, eu tive muitos namoros e ao longo desses namoros eu fui reproduzindo isso, assim, de, sei lá, passava alguém na rua que eu achava bonita e aí essa pessoa, sei lá, por acaso olhou ou então, né, teve a mesma impressão que eu de achar essa pessoa bonita, ou enfim, eu achei que essa pessoa olhou e aí eu comentava que essa pessoa olhou, falava, gostou? Vai lá então. E aí, ai, que vergonha de né, assumir Mas isso, é bom a gente falar isso. né? Quem nunca? Aí fazia isso, percebi que eu tava fazendo isso com Júlia. E aí ela parou e falou: cara, isso não é legal, isso não me faz sentir confortável, não tô olhando pra ninguém com nenhuma intenção e lá. E aí eu percebi que eu tava falando pra ela sem nem tá com ciúmes. Eu nem tava me importando de verdade. De quando você tava acostumada, né? De tanto que eu tava acostumada que isso era demonstração de amor. Eu falei, não acredito que eu tô caindo nessa. Eu tô querendo te falar porque eu acho que você vai se sentir amada se eu sentir ciúmes. Olha que loucura. E você não tá se sentindo amada, tá se sentindo preocupada, tensa, incomodada. E eu também não tô sentindo ciúmes de verdade. Tô inventando. Olha que coisa louca. E a gente faz isso, né? Faz demais. Eu acredito que o ciúme pode ser muito desaprendido, porque eu sou testemunha. Ai, amo! Eu já fui muito ciumenta, e eu acho que o ciúme, ele não se elimina completamente, mas comportamentos igual esse, a gente cria esse comportamento de agir assim, faz assim com a namorada, tem esse tipo de brincadeira. Isso quando você vai eliminando, você vai vendo que vai aliviando o seu lado, e tem também uma leitura de como você enxerga as coisas. Meu relacionamento, ele é monogâmico, só que eu gosto muito de ler, estudar sobre a não monogamia, muito por esse fato de eu entender que as pessoas não têm posse das outras e tal, e acho que isso me ajuda por um lado. E eu e minha namorada, antes, no começo do namoro, a gente ficava com umas brincadeiras. Aí a brincadeira ia escalando até que a gente tava realmente com ciúme e brigava por conta daquilo. A gente foi parando pra pensar e falando, vamos parar de fazer isso? Porque não faz nem sentido. Aí volta e meia, eu fazia, ela falava, lembra que a gente falou que não ia fazer? Ela fazia. A gente foi foi conversando sobre isso e, nossa, mudou completamente, porque eu acho que a gente tem comportamentos, brincadeiras, igual você falou, a gente tem essas manias que a gente às vezes nem sabe o que tá fazendo. Já acostumou a fazer. E quando a gente vai desaprendendo, dá uma aliviada. Não se elimina totalmente o ciúme, pelo menos comigo não é assim, mas eu diminuí, assim, uns 90%. Eu posso garantir que mudou drasticamente. Nossa, eu também sou muito testemunha dessa história que eu também. Eu era muito. E também hoje eu tenho percebido. Ainda fica o estigma, né? Porque Júlia ainda me acha ciumenta. E sou conhecida como ciumenta, né, na minha família. Mas isso é uma calúnia hoje em dia, porque eu sou zero ciumenta. Juro, eu tô pensando que tem coisas, lógico, que me dão um ciúminho, mas é um ciúminho tão que fica até pra mim, assim, que eu nem preciso externalizar, porque aí eu paro, penso, respiro, né, que o meu ciúmes dá raiva, não sei o seu, mas o meu ciúmes... Eu acho que eu ia pra um lado da raiva, assim, também. O meu não vai pra tristezinha, nada, vai pra uma raiva terrível. Então, eu respiro fundo e aí eu mesma tô conseguindo já elaborar e aí nem preciso dividir, sabe? A maior parte dos meus ciúmes, eu não tenho precisado mais nem dividir. Às vezes alguma coisa eu falo, olha, isso aqui hoje... E aí acontece, de, sei lá, tá num momento que eu tô muito insegura, sei lá, principalmente... Na minha pré-menstrual, gente, eu não sei o que acontece, eu fico tão insegura. Eu fico me sentindo a pior pessoa, menos inteligente, menos interessante, menos bonita, fico na deprê, assim. E aí quando eu tô assim, eu já falo pra Júlia, né, se tem alguma coisa que eu acho que pode me deixar insegura, eu falo, tô me sentindo muito insegura. Será que nesse período que eu tô me sentindo insegura, você pode me fazer isso ou aquilo, ou me reafirmar mais, né, me falar mais vezes o quanto que eu sou importante pra você, o quanto você me ama, porque vai ser importante pra eu me sentir mais segura. E aí a gente vai se acertando assim, mas eu também sou testemunha de que a gente consegue aprender a lidar com os ciúmes, né? Sim. Conversa é tudo, né? Porque isso aí que você contou eu achei muito interessante, porque funciona demais. Às vezes porque eu também fui por esse caminho de, não, vou resolver meus ciúmes aqui sozinhas. Em alguns momentos eu acho que eu fiquei sozinha demais tentando resolver.
E eu falei, fui pra paranoia. Aí quando eu conversei com a minha namorada, ela falou, não tem nada demais. Aí também resolveu. Então eu acho que muitas das coisas a gente pode resolver sozinha. Quando tiver muito complicado, chama pra uma conversa que não seja, talvez assim, você já tá no pico do ciúme, que você começou a achar muito estranho. Você fala, olha, eu queria conversar sobre isso aqui. Será que a gente pode conversar sobre tal coisa? Ou, olha, eu tô me sentindo insegura, por favor, me trate como uma rainha que eu mereço. Funciona demais. Super. Uma vez eu vi a Laís Conter falando que a nossa imaginação, ela falou, né, a minha imaginação é muito cruel. Então, se eu deixo a minha imaginação, ela vai criar histórias terríveis. Então, é isso. Às vezes, o melhor a se fazer é falar sobre, porque aí você pensa, nossa, não tinha nada do que eu tinha imaginado, né? Você criou já milhões de histórias que te deram milhões de gatilhos e sentimentos, e na verdade era uma coisa muito menorzinha. Então, é isso. Nem sempre a gente precisa lidar sozinha. Concordo 100%. Eu acho que o diálogo salva a gente de muitas coisas. Você acha que depois de alguns casos de caos e confusão, você consegue identificar mais quando você está projetando amor onde não tem, ou projetando alguma coisa? Consegue identificar onde que tem um amor saudável ou algo assim? Eu acho que o amor saudável eu consigo identificar, mas eu não acho que, tipo assim, tem uma fórmula. Se acontece isso é porque não é saudável. Acho que não tem uma coisa, lógico, isso é violência, né? Coisas que a gente consegue nomear que estão lá listadas na Maria da Penha, por exemplo, né? A gente já sabe que isso não é saudável. Mas assim, eu consigo, tirando, né, numa relação em que essas questões não entram pra equação, eu consigo, acho que hoje, perceber, isso aqui tá indo pra um caminho que não é muito saudável. Mas é um processo de constante análise. E não sozinha, né? De levar pra analista, de levar pra uma amiga, de me escutar várias vezes, de às vezes colocar no papel, eu tô me sentindo assim depois que aconteceu isso, isso e isso. Eu odeio ter que escrever, odeio exercício que você tem que escrever. Não, já faço isso, né, de trabalho, escrever, odeio. Mas, às vezes eu gravo um áudio. Teve algumas vezes que eu escrevi e que foram boas. Quando eu escrevo, eu percebo que faz sentido esses exercícios que as pessoas mandam. E funciona, né? Funciona, terrível que funciona. Então, se, né, a pessoa que nos ouve é dessa linha, funciona. Mas esse negócio da gente se escutar, seja lá por qual meio, ajuda a perceber se é saudável ou não. Agora, acho que a gente não deixa de projetar, né? Não. Sim. Talvez a gente aprenda a perceber. Puta! Tô projetando. Ih, olha eu aqui de novo. Acho que isso a gente vai aprendendo a se sacar mais rápido, né? Às vezes, enquanto você tá criando, você já tá percebendo e aí já consegue dar aquela segurada e recalcular a rota ali da projeção em si. Mas eu não acho que a gente deixa de fazer as nossas projeções e nem de idealizar a nossa parceria. Inclusive, a idealização, eu acho que é parte de você se relacionar romanticamente, né? Romântico-afetivamente com alguém. Porque no dia que não existe mais idealização, eu acho que não existe mais a relação. Acho que a gente faz parte do jogo do relacionamento. Pelo menos, se eu parar pra pensar agora em todas as minhas relações, todas as vezes que eu parei de idealizar e que eu enxerguei aquela pessoa nua e cruamente, eu terminei. Ou eu já tinha terminado a relação. Essa relação de 7 anos, né, que foi esse casamento e tal, eu continuei idealizando até depois do término. Nossa, aí só fui parar de idealizar quando terminei com Júlia, e ela tinha me falado várias coisas, né, porque essa outra relação ainda tava muito, né, entrelaçada na nossa, de alguma forma, e aí eu comecei a ver, putz, a Júlia tava certa, realmente nossa, Sofia, acorda, e aí consegui enxergar, mas eu acho que a gente sempre vai idealizar um tanto, e acho que um tanto é saudável, faz parte da brincadeira, desse joguinho que a gente joga quando se relaciona. E o joguinho eu não tô falando no lugar de, tipo, fazer jogos com a outra pessoa, mas o jogo da vida, assim, sabe? O jogo da nossa existência, de ser adulto. Às vezes é chato. E acho que a gente precisa disso pra ser um pouquinho mais divertido, sabe? Mas você diz assim, deles é até no ponto de... Às vezes tem umas idealizações que eu acho um pouco perigosas, do tipo, não, essa pessoa vai melhorar, ou essa pessoa por mim vai fazer isso, né? Eu acho que talvez o que você tá chamando, me corrija se eu estiver errado, talvez seja um encantamento. Encantamento eu acho que é super saudável. O que eu tenho medo, às vezes, é da idealização de, essa pessoa, por mim, não vai mais, por exemplo, um clássico.
traiu todas as ex-namoradas. Aí comigo não vai trair mais. É uma idealização que a gente tá fazendo, que aquela pessoa vai ser fiel a mim. Eu acho que essas, assim, são meio perigosas. O que você acha? Ah, eu concordo totalmente. Eu acho que tem idealizações e idealizações, né? Eu acho que a idealização saudável é, sei lá, eu vejo, ai, Júlia cozinha, Júlia toca violão, Júlia canta, Júlia é muito talentosa. Na minha cabeça, Júlia é muitas coisas que talvez uma outra pessoa olhando pra Júlia não veja. E acho que Júlia me Sim. olhando, eu espero que ela veja em mim também nesse lugar, assim, da gente quase romantizar, assim, essa pessoa, sabe? Nesse lugar. Perfeito. É isso. Pra Júlia, meu Deus, tem a fantasia também, tem o desejo, tem essa loucura toda. Mas essa idealização perigosa de que é mais essas ilusões, né, que a gente alimenta sobre o amor, né? Ai, comigo vai ser diferente. Eu sou diferente. Eu sou a pessoa que vai transformar a vida da... Ninguém se transforma por ninguém, né? As pessoas... Acho que a gente aprende na convivência. A gente descobre coisas que a gente quer, a gente descobre coisas sobre a gente, enfim, é isso. Mas mudar porque o outro quer, porque é um desejo do outro, isso não, concordo com você que é maior furada. Acho que existem idealizações que acabam prendendo a gente em ciclos violentos, inclusive, em ciclos abusivos, tóxicos de relação. Eu tenho uma amiga que recentemente terminou uma relação em que a outra pessoa, a história era... Toda vez que a gente encontrava ela contava de como essa pessoa era super inteligente, militante das causas que ela acredita e defende, uma pessoa engajada, né, nos movimentos sociais. E isso é uma coisa muito importante pra ela. Então, ela admirava muito isso. E essa era a história. Então, a gente sempre ouvia essa questão. Terminou, a gente descobriu que era uma pessoa extremamente abusiva e que, inclusive, alimentava esse lugar da idealização também, né? Ficava alimentando essa coisa de que era a única pessoa do mundo pra ela, que ela não ia encontrar nenhuma outra pessoa melhor, que ninguém ia tratá-la como essa pessoa a tratava, e essa minha amiga acreditou e ficou presa nessa relação que era violenta em muitos níveis, sabe? E tá batalhando pra se desvincular, porque essas pessoas, as pessoas abusivas ali nessas relações, eu falo de um lugar de uma pessoa que já fui abusiva também. A gente acaba pensando em quem eu fui, manipulando, a gente aprende a criar essas manipulações, a fazer com que a pessoa acredite que a gente é tudo aquilo que a gente quer que ela acredite que a gente é. Então, acho que isso é extremamente perigoso, de fato, e é preciso ficar atenta. E tem uma coisa que eu aprendi com uma amiga desse tipo de relação, é que a gente sempre sente em algum momento vergonha de contar alguma coisa sobre essa dinâmica do relacionamento para as nossas amigas, e a gente acaba omitindo muita coisa. Eu aprendi com uma amiga que era psicóloga, inclusive, e quando a gente sente vergonha de alguma dinâmica, de alguma coisa que acontece, é que a gente tem mesmo que contar para as nossas amigas e para as pessoas que nos cercam, para nossa teia ecossistêmica ali, porque talvez seja um indício, e provavelmente é, de uma coisa que não é legal, que talvez você possa contar com ouvidos atentos, com apoio, com um ombro, com um olhar, com esse cuidado, sabe? E esse exercício de se ouvir também. Nossa, esse conselho que você deu é perfeito. Exatamente aquele momento que você pensa assim, se eu contar essa situação pra minha amiga, talvez ela não vai ver mais ele ou ela do mesmo jeito. E por que você está vendo essa pessoa do mesmo jeito, né? Já passei por isso. Depois que terminei, sentei com minhas amigas, meus amigos pra contar, e eles com uma cara de choque, falando, gente, o que é isso? É, porque geralmente os amigos nunca sabem, né? Só sabem quando termina tudo que acontecia de fato, né? Esse conselho que você deu aí de... Se você tem vergonha, talvez conte, porque é essencial. Talvez essa seja a resposta que você tá procurando. Talvez seja a sua saída. A gente não percebe, mas a gente vai criando saídas para os relacionamentos que não são legais e para situações que não são legais na nossa vida. A gente vai criando saídas sem perceber. E talvez essa de contar seja uma saída, talvez não seja naquele momento, porque é um desafio você se, desvencilhar de uma relação assim, principalmente essas relações abusivas e tóxicas, mas é o início de um trabalhinho que você tá fazendo interno pra conseguir sair, sabe? Talvez seja o início de uma tentativa de pedir ajuda. Então a gente vai criando e é importante botar pra fora. Outra coisa que... Aí é uma teoria que eu inventei. Se você pergunta pra sua amiga, assim, ou se pergunta pra você mesma, o que você gosta nessa pessoa? Você tem um pouco de dificuldade de responder. Ou se a sua resposta é uma coisa genérica, tipo, ela tem um coração enorme, mas aí ela te trata mal, não sei o que e tal.
Isso também é um indício, eu já reparei nisso. Eu amei isso, é muito aquelas entrevistas de, não sei se você assiste Casamento às Cegas. Eu já vi os primeiros. Gente, eu sou completamente viciada, é uma porcaria aquilo, mas eu assisto, eu amo programa que eu fico louca, assim, de Sim. nossa, que absurdo! E as entrevistas no pós, né, que eles se conhecem ali sem se ver, e aí se pedem em casamento sem se ver, e se dizem apaixonados e que se amam, nananã, e aí vão, né, fazem a entrevista e perguntar o que você gostou. São sempre essas respostas. Eu fico indignada que são essas respostas também. São, as coisas, tá muito genérico. Será que você gosta dessa pessoa mesmo? Ou você precisa de alguém que você gosta? É uma reflexão. Pois é. E tá tudo bem, acho que se você quiser alguém... Porque assim, eu não acho um problema você só querer alguém por querer. Eu não tô afim de ficar sozinha, então quero ficar com alguém. Uma pessoa que seja bacaninha, não preciso ser completamente louca, apaixonada. Não acho essa pessoa incrível, necessariamente, mas é uma pessoa que serve ao propósito. Eu não acho que é um problema, sabia? Acho que só você precisa ter consciência do que você tá escolhendo, né? Das escolhas, todo mundo precisa estar a par ali do que tá rolando. Às vezes é uma pessoa que também tá nessa, não quero ficar sozinha, também não quero ficar sozinha. E tá tudo bem não querer ficar sozinha. Eu acho que nesse ponto, ok. Eu acho que só eu tô falando que os relatos que eu tenho, que eu identifico, e às vezes a pessoa tá me contando, assim, amigas minhas já me contaram coisas horríveis. Porque o cara fez isso, tal coisa, me trata mal, colocou meu nome no SPC, usou meu nome pra tirar moto, mas ele tem um coração enorme. Nesse cenário, entendeu? Meu Deus, a justificativa mas tem um coração enorme, Isso. eu amo. Só não comigo. O resto faltou do mundo com você. precisa ver. Concordo, total. Sofia, eu queria que a gente falasse um pouquinho, que eu vi que você está lançando um livro, que é o Amor o Próprio, né? Falei certo? Isso mesmo. E eu queria que a gente o livro, assim, eu vi o título, dei uma pesquisada mais ou menos, ele me dá a ideia, assim, de que um pouquinho do que a gente estava falando, né? Tipo, o aprendizado do amor próprio, junto com o amor pelos outros. Como que surgiu a sua ideia, assim, de fazer o livro? Se você pudesse explicar um pouquinho pra gente. Vou contar. Gente, eu sempre quis escrever um livro. Já escrevi vários que nunca publiquei, assim, né? Desde a adolescência. Horríveis, graças a Deus eu não publiquei. Seria o fim. Sim. Ia morrer minha carreira ali mesmo. E aí, dessa vez, eu recebi um convite, um e-mail da editora Planeta falando: queremos falar com a Sofia pra ver se ela tem interesse em escrever um livro. Eu falei, o quê? Não, é muito maluco das ideias. O que eles querem que eu escreva? E aí, a ideia é escrever sobre amores livres e tal, num lugar assim, meio... enfim, dissertando mesmo sobre a temática, sabe? E aí, eu mandei uma proposta de livro pra eles. Meu estilo é mais ficção, eu gosto de escrever muito conto, crônica e tal. Aí, mandei uma proposta pra eles de livro, da linha que eles queriam, mas escrever um texto pequeno, dos meus jeitinhos. E aí, eles falaram, queremos desse formato. E aí pronto, comecei a escrever. E não podia ser sobre outra coisa que não amor, porque eu acho que é a busca minha e de todos nós que aprendemos também que o amor é essa grande coisa que a gente nasce buscando. E no fim a gente descobre que sempre esteve aqui com a gente, né? E não precisava estar em outros lugares, mas esses outros lugares também são interessantes. Mas o livro em si, ele fala um pouco de amor próprio, mas ele fala de muitos amores. As formas mais variadas de amor, assim. Desde o amor que eu vi dos meus... ouvi contar dos meus bisavós que namoravam por cartinha que eles deixavam numa canaleta, porque não podia namorar, né? Então eles deixavam uma cartinha, a outra pegava, escrevia, deixava uma cartinha. Então tem um texto lá pensando nesses amores que foram, como eram, né? E todos os percalços também, as problemáticas desses amores como eram. E também sobre os amores que estão sendo agora, sei lá, a gente tem falado muito sobre não monogamia, sobre amores livres, então tem muitos textos pensando sobre isso. Tem texto pensando sobre futuros distópicos do amor. Então, o que vai ser do amor com esse monte de tecnologia, inteligência artificial? Parece uma senhora falando, mas é como eu me sinto diante de tudo isso, um leve desespero. Então, é um passeio sobre as relações, sobre aquilo que não é amor, mas a gente acha que é, aquilo que a gente não sabe que é, mas que é amor. Enfim, é uma grande viagem, é um grande delírio, mas tá uma delícia, assim, de ler. Os textos são curtinhos, e aí você vai fantasiando, assim, junto com ele. Ai, que massa, vou querer ler. Ai, por favor, vou te mandar, obviamente.
Ah, já quero, hein? Ele tá na pré-venda, mas assim que, não sei, né, que dia que vai ao ar, mas assim que sair, já te manda no seu endereço, vai ser uma das primeiras a receber. Ah, olha, fez a promessa aqui, tá gravada, vou ter que... Tá gravado. Eu queria falar também, acho que nem tava na pauta, mas eu falei, sabe como é? Vou falar porque eu acho que tem a ver com isso. Nós estamos aqui, né? Eu sou podcast, você também é podcast. Como é que foi a sua ideia de criar o Louva a Deusa? A Louva-a-Deusa nasceu de um acaso mesmo, eu falei no início, mas é verdade. Eu queria gravar vídeo pra YouTube, assim, e não tinha muito um foco específico. E é onde eu gravei um vídeo com as minhas avós, falando sobre a primeira vez delas. Coloquei as duas, falei, ai, me conta, é a primeira vez de você. E aí esse vídeo deu muito bom, muito certo. Entendi que falar sobre sexo e sexualidade talvez fosse um lugar interessante. Mas aí eu fui banida pelo AdSense e falei, não vai dar pra falar sobre isso nessa plataforma. E aí tava meio que começando a pegar o negócio de podcast no Brasil, foi em 2019. E eu falei, vou pra lá. É um espaço onde tem muito mais tempo pra falar, né? O YouTube não tinha ainda esse tempo longo de... Vídeos não eram longos, ainda eram curtos e tal. Então o podcast era essa oportunidade de falar mais, me aprofundar mais. E aí eu comecei num lugar muito de curiosidade, né? Sobre... Sabia nada, gente. Primeiro episódio eu ouço e falo, ai, tadinha. Ai, que fofa. Não sabia nada sobre a vida. E podcast é uma delícia, que é isso, né? Tá tudo ali, às vezes eu pego pra ouvir esses episódios antigos e falo, nossa, olha como eu mudei, né? Olha quanta coisa. O que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu. Eu tenho episódio falando no início que eu jamais seria não monogâmica. Eu virei muito não monogâmica por um bom tempo da minha vida. Aí teve episódio que eu falando, nunca mais vou ser monogâmica. Tô eu vivendo uma relação monogâmica de novo. Ah, é uma delícia. A gente vê que a gente não sabe nada. Foi meio por aí. A gente ainda tô descobrindo o que é a Louva-a-Deusa a cada temporada nova. Isso é muito interessante. Uma ouvinte e amiga minha também, ela mandou mensagem falando que queria fazer podcast, só que ela mandou uma mensagem falando assim, como é que você faz, assim, eu tenho muito medo de errar, de ser cancelada, de não sei o quê. Eu falei, olha, você vai errar. O ser humano é feito para errar. A gente é uma metamorfose ambulante. O que você pode fazer é tomar vários cuidados, porque a gente tem a voz aqui para usar, para não ofender ninguém e tal, mas errar você vai. Eu lembro de vários episódios que eu discordo totalmente do que eu já falei. Faço episódios que são contraditórios com os que eu já lancei. Mas eu acho que isso é importante. Imagina se eu continuar sendo a mesma pessoa desde o primeiro dia que eu lancei um episódio. Não só as coisas que a gente vai aprendendo com outras pessoas que a gente convive, mas a gente vai evoluindo, né? Então eu acho que isso é o mais interessante quando a gente produz alguma coisa, a gente poder acompanhar isso, porque na vida a gente vai mudar também. Total, nossa, ainda bem, né? Realmente, se a gente tivesse a mesma opinião, a gente estaria estagnadíssima, né? Deusa nos livre. Eu adoro quando alguém chega novo e fala assim, comecei a ouvir o podcast do primeiro episódio. Eu falo, meu Deus, essa pessoa vai ter uma jornada que ela nem imagina. Vai ter muitos plots nessa história. E esse negócio de ter medo, né, assim, de errar, pô, eu tenho muito medo de errar ainda hoje. Mas eu adoro quando acontece, né, agora no ao vivo, de eu ser corrigida em tempo real, sabe? Ou por alguma convidada, ou pela plateia. E de sentir aquela dor da vergonha que você sente, que eu odeio errar, eu sou muito perfeccionista, eu tenho pavor, eu não tenho humildade suficiente. Mas te obriga a ser humilde, né? Te obriga a lidar com esse desconforto. E é uma delícia aprender com esse desconforto e também rebolar com esse desconforto. E dançar com esse desconforto e se virar ali na hora. Acho que faz parte também dos grandes privilégios de trabalhar com o que a gente trabalha, sabe? A gente poder se desconcertar e voltar atrás e pedir desculpa e se refazer publicamente. Eu acho que dá até uma acelerada, assim, no que a gente poderia aprender. Eu imagino que se eu não tivesse o podcast, talvez eu estaria algumas coisas atrasadas do que eu aprendi meio que na força, na vivência, na troca, de alguém me corrigindo, ou eu vi que errei, fui procurar saber. Eu acho que isso, o que traz pra gente no pessoal também é muito gratificante, né? É uma delícia. Cara, louva-a-Deus é aquela saidinha que eu inventei pra mim mesma, sabe? Pra vida fazer mais sentido. Acho que talvez é isso, é esse espaço que você
pra aprender, pra desenvolver, pra crescer e no final do dia, pra um monte de gente fazer isso com você, sabe? Fazer isso junto, né? Nossa, eu sou completamente apaixonada por isso que a gente faz. Acho muito da hora, muito legal mesmo. E a gente conversa com um público que tem muita, eu acho que principalmente, todo o público LGBT, mas acho que principalmente mulheres, lésbicas, bis, pessoas trans, tem muita pouca gente falando para esse público, né? Eu recebo muito feedback, eu tava conversando até com uma mulher do Apoia-se, que ela tava dando mentoria, e no final da mentoria ela acabou a mentoria e falou assim: olha, eu tô muito feliz de te dar a mentoria pra você, porque eu tenho um filho trans, e ela começou a contar a história dela e tal. A gente conversa com um público que ninguém tá falando pra gente, né? Pois é, eu acho que tem um poder mesmo muito grande, sem querer ser piegas, assim, mas de a gente se reunir, né? Porque a gente tá aqui, nós duas, mas não somos nós duas, né? Tem uma galera aqui com a gente nesse momento ouvindo isso. E tem uma coisa muito bonita que acontece quando a gente tá criando em conjunto. E muitas vezes as pessoas que estão ali do outro lado, que vão ouvir depois, vão falar: putz, discordo disso, mas concordo. E aí isso vira uma discussão para além, né? Isso é levado para outros lugares. E quando você vê, virou um movimento mesmo. Eu acho que é muito especial num lugar muito íntimo, assim, sabe? A gente compartilhar com os nossos, com quem é com a gente, sabe? Por mais que a gente vá discordar em alguns momentos, mas acho que a gente tá conectado por uma coisa bem bonita, que talvez a gente possa chamar de amor, inclusive. Ah, amei. Com certeza, isso a gente pode chamar de amor, eu acho. Você me lembrou que tô lendo um livro que chama O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Ela fala sobre ela ser escritora e sobre como a loucura tá junto com a criatividade. É muito interessante, assim. É um pouco autobiográfico, mas ela traz uns estudos. E aí uma coisa que ela falou que tem mexido comigo essa semana é que ela fala que ela era uma jornalista, trabalhava num jornal, El Madrid, lá da Espanha, e ela tinha muita crise de pânico em vários momentos. E a partir do momento que ela virou escritora, começou a escrever ficção e os livros que faziam sentido, essa crise de pânico que ela tinha sumiu. E ela atribui muito isso a ela escrever como se ela botasse as loucuras dela no papel e alguém em algum lugar do mundo lesse, entendesse, compartilhasse junto dela aquilo e finalmente ela se sentisse pertencente a algum lugar. E aí eu me identifiquei muito porque eu acho que tem a ver um pouco aqui com o que a gente faz. Eu falo várias coisas aqui que várias pessoas discordam, outras que elas concordam, mas a gente se encontra em algum espaço. E aí muitas pessoas me mandam mensagem falando: não me sinto sozinha te escutando, me encontro, mas elas também me devolvem isso. Eu acho que isso é muito potente. Nossa, muito potente. É muito bonito. E que delícia esse abraço que a gente dá virtualmente. Muito bom, né? Sofia, acho que a gente tá encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria começar te agradecendo, que foi um prazer ter você aqui, e te convidar também a deixar alguma sugestão para o nosso público, convidar as pessoas que não conhecem ainda seu podcast a conhecer todas, na verdade, a indicação que você quiser dar agora. Eu amei esse papo, foi muito gostoso, amei os caminhos que a conversa levou a gente. Foi bom, né? Delícia, eu gosto de... É tipo você sentar com uma amiga mesmo e deixar o papo fluir. Delícia demais, obrigada pela escuta também, quem nos ouve agora. E quero convidar vocês a conhecerem meu livro, porque nesse momento é o grande acontecimento da minha vida. A Sofia, de 14 anos, tá pirando alucinada. Eu estou sóbria e tranquila, pois adulta e ser adulta é uma chatice, mas o livro não. O livro é legal demais, amor próprio. Não sei quando vai ao ar, mas já dá para comprar através dos sites. E você encontra esses sites onde comprar lá no @SofiaMenegon, meu Instagram, ou no @podcast Louva a Deusa. A gente tá iniciando aí a gravação, uma nova temporada. Vem aí uma temporada toda inspirada no livro, óbvio, porque a gente faz nosso próprio jabá. Maravilhoso. Tem que fazer noites de autógrafo também, né? Vai ter, dia 1º de abril, aqui em São Paulo. Depois você vem aqui em Belo Horizonte também. Quando você vier, você me manda. Gente, quero muito. Acho que Rodar vai ser o Brasil. muito chique. Chique, quero. Tem que vender muito livro para eu poder fazer essa volta. Maravilhosa. E te agradecer mais uma vez, foi incrível, adorei o papo. E é isso, né? Uma conversa, parece que a gente já se conhecia. Eu amo quando rola assim os episódios, é muito bom. Delícia demais. E aí, gente, gostaram do episódio?
eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.